Muito bem, pessoal, nós vamos agora para o término do tratamento de dados. Tá? Nós vamos ver aqui as situações em que o dado foi tratado, tá? Seja porque houve um consentimento do titular, seja porque foi enquadrado em outra hipótese autorizadora do tratamento de dados, mas esse tratamento de dados chegou ao fim, nós vamos ver quais são as hipóteses, aqui até vocês vão perceber que é bastante intuitivo aqui esse assunto, tá? Hipóteses, situações em que há o fim do tratamento dos dados. E olha só, pessoal, o artigo 15 da LGPD prevê o término do tratamento destes dados quando? Em primeiro lugar, quando se verificar que a finalidade daquele tratamento foi alcançada. Aqui, de novo, aquele princípio da finalidade. Eu dei o consentimento para aquela finalidade, o dado já foi tratado, alcançou aquela finalidade, então agora há o término do tratamento de dados. Bom, encerrou por ali. Segunda hipótese em que haverá o término do tratamento dos dados é quando se verificar que os dados que estavam sendo tratados, eles deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance daquela finalidade específica almejada. Tá? Então a finalidade ainda não foi alcançada, eu não estou aqui, ela ainda não foi alcançada, mas aqueles dados não mais me levarão àquela finalidade, eles não são mais pertinentes, não são mais necessários aqui para aquela minha intenção. Tá? Então haverá o término de tratamento daqueles dados. O fim do período de tratamento de dados, tá? Muitas vezes o tratamento de dados ele é temporário. Tá? Enfim, você expressa ali o seu consentimento com uma data certa para ele se encerrar. Tá? E aí, naturalmente, encerrado o período, suspende-se, encerra-se ali o período de tratamento de dados. Tá? Em quarto lugar, diz respeito à situação em que o titular dos dados, tá? Ele comunica, o término, a necessidade do controlador parar de tratar aqueles dados. Inclusive, quando ele revoga o seu consentimento. Tá bem? Então, são situações em que o titular dos dados, ele impõe o término do tratamento daqueles dados, ele revoga o consentimento que ele havia dado, e isso vai implicar no término do tratamento dos dados. Tá? Aqui, nesse quarto balãozinho, tem um ponto importante. Tá? Por quê? Porque a lei resguarda o interesse público. Então, muitas vezes, o titular dos dados ele revoga o seu consentimento, tá? Mas haverá situações em que o interesse público, que gosta daquela supremacia, tá? Ele vai impor a continuidade do tratamento dos dados. Então, muitas vezes, o titular dos dados não vai mais permitir que ele continue sendo tratado, mas o interesse público falará mais alto e aí sim não haverá o término do tratamento de dados. Bem, então aqui a gente sabe, que esse direito, essa liberdade do titular dos dados, ela não é absoluta, tá? Então, o direito à revogação não é um direito absoluto, ele está condicionado, ele está realmente ele está ali em confronto, com o próprio princípio do interesse público. Tá? Então, se violar o interesse público aquela revogação do consentimento, ela não vai prevalecer. Tá bem? E uma última hipótese em que há o fim do tratamento dos dados é quando a ANPAD, a Autoridade Nacional, determina o término do tratamento dos dados. Por quê? Porque ela identificou uma violação à LGPD. Tá? De algum modo, aquele controlador, aquele agente de tratamento de dados, ele não está seguindo as regras da LGPD, naturalmente a ANPAD vai lá e determina o término do tratamento. Bem, olha só, aqui é um ponto importante que a gente até já havia adiantado anteriormente. Em regra, tá? Em regra, os dados pessoais, eles são eliminados após o término do tratamento. Tá? No âmbito, nos limites técnicos das atividades. Então, em regra, esses dados serão eliminados após o final do tratamento. Porém, tá, tem exceção? Tem. Pode ser autorizada a conservação desses dados pessoais, mesmo após o fim do tratamento dos dados, quando for necessário para estas finalidades aqui. Tá? A primeira delas,
Situação em que encerra o tratamento dos dados, mas o controlador guarda aqueles dados, ele conserva aqueles dados pessoais. A primeira delas é quando o controlador está cumprindo uma obrigação legal ou regulatória. Tá? Imagina só, quem está chegando aquela época do imposto de renda, né? E aí a gente já lembra, opa, eu preciso guardar os meus documentos de imposto de renda por pelo menos 5 anos. Tá? Então, é por aí, muitas vezes o controlador dos dados, ele não está mais tratando aqueles dados, mas a ANPAD, né, a Receita Federal, né, uma lei, uma agência reguladora exige que ele mantenha aqueles dados, conserve aqueles dados por mais um tempo. Pessoal, eu não apertei esse botãozinho, tá? Vocês não viram isso acontecer. Vamos lá. É natural que nessa situação, mesmo após o término do tratamento, ele conserve dados pessoais. Beleza? Outra situação é quando há um estudo por um órgão de pesquisa, tá? E aí, sempre que possível, é garantida a anonimização dos dados, mesmo depois que encerrou a pesquisa, pessoal, mesmo depois que os dados já foram tratados, é possível que ele conserve estes dados pessoais. Tá? Aquela mesma situação que autoriza o tratamento de dados pessoais e até mesmo de dados sensíveis. Tá? Estudo por órgão de pesquisa, sempre que possível, a anonimização. Outra, a transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nessa lei. Então, é possível que mesmo após o fim do tratamento de dados, o controlador passe para uma outra empresa, passe ali para um terceiro, aqueles seus dados. E vai ser possível, tá, quando respeitados as demais regras relacionadas ao tratamento de dados. Em quarto lugar, para uso exclusivo do controlador, tá, desde que anonimizados os dados e é vedado seu acesso por terceiro. Então aqui, pessoal, aqui nesta última hipótese, encerrou o tratamento de dados. O controlador vai manter aqueles dados, tá, pelo interesse dele, ele não está cumprindo nenhuma obrigação legal, regulatória, enfim, ele não fez nenhuma pesquisa, ele está mantendo aqueles dados por um interesse dele, um interesse legítimo dele. Muito bem. Obrigatoriamente, aqui não é sempre que possível não, obrigatoriamente ele precisa anonimizar aquele dado. Tá? Então aqui a anonimização é obrigatória e aqui é vedado o acesso desse dado por terceiro. Tá? Então são situações excepcionais em que mesmo após o término do tratamento, o agente poderá conservar dados pessoais. Tá bem? Tem questão de prova sobre isso aqui? Tem sim. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, sendo isso aqui é a regra geral, tá? Sendo autorizada a sua conservação para finalidade de estudo por órgão de pesquisa, bem como garantida sempre que possível a anonimização destes dados. Tá? Isso aqui está certinho, é o segundo, terceiro, é este segundo balãozinho aqui. Tá? Então, uma questão cobrando tanta regra geral, término do tratamento, os dados são eliminados, né? É o shift del mesmo, tá bom? Porém, nessas 4 situações excepcionais, é possível ao agente conservar os dados mesmo após o fim do tratamento. E com isso a gente encerra aqui mais um bloco de estudos da LGPD.